Oferecimento: Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos. E já começou a contagem regressiva para a Epifania do Senhor, que celebraremos domingo. Ontem, João Batista nos mostrava o Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje, o testemunho daqueles que conheceram Jesus. Nós encontramos o Messias. Quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, nós os pedimos que o Salvador, qual nova luz dos céus para a redenção do mundo, se levante cada dia para renovar os nossos corações. Amém. João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão, que lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem lê o Evangelho de João fica impressionado desde o início com o mistério da pessoa de Jesus e da sua grande humanidade, que realiza e satisfaz as aspirações fundamentais do ser humano. A passagem de hoje destaca a relação entre Jesus e os primeiros discípulos. O texto apresenta o fato histórico de seu chamado e a mensagem teológica sobre a fé que leva ao seguimento de Cristo. João quer oferecer aos seus leitores os traços característicos do ser discípulo, ou seja, a fé como experiência vivida no encontro e união com a pessoa de Jesus. Ele é o revelador que o discípulo acolhe na fé. O Batista vê Jesus caminhando e, penetrando fundo no coração dele, o indica aos seus seguidores. Sua missão como precursor está chegando ao fim. Quando chega o esposo, o amigo do esposo se retira, João capítulo 3. A passagem de Jesus indica ao Batista que chegou a hora dele parar e dar lugar a Cristo. Os 2 discípulos de João Batista tornam-se discípulos de Jesus e assumem também a tarefa de o testemunhar, caminhando e vivendo com ele. Eles representam a transição do Antigo Testamento, que tem seu ápice e cumprimento em João Batista, para o Novo Testamento, onde o reino de Deus chega com Jesus. As primeiras palavras que Jesus pronuncia no Evangelho de João são a primeira e fundamental pergunta que se dirige a todo homem que pretende seguir Cristo: O que procuras? É um convite ao discípulo que procura responder por si mesmo o que realmente quer da vida. E esta pergunta de Jesus se dirige hoje a mim e a você, a cada um de nós. Com esta simples pergunta, Jesus penetra no coração dos homens, apela aos seus desejos mais profundos
e traz à tona os seus pensamentos mais verdadeiros. Jesus deve ser procurado porque só se entrega a quem o procura, entregando-se totalmente a si mesmo. Aproximar-se de Jesus, ver onde vai ficar com ele, são expressões que contêm o convite a fazer uma experiência pessoal direta com Jesus e descrevem um verdadeiro caminho de fé. É essencial saber onde Jesus mora, porque onde está a casa de Jesus, o discípulo encontrará também a sua casa. O lugar onde Jesus está é o Pai. Também o discípulo deve colocar-se a partir deste lugar, do Pai. Deve habitar com Jesus. Aliás, o uso do verbo habitar no Evangelho de João indica a condição essencial para entrar gradualmente no mistério de Cristo. O encontro dos primeiros discípulos com Jesus é decisivo, inicia uma presença duradoura, indicada pela 10ª hora, que é a hora perfeita da história do mundo, a hora do cumprimento, no qual termina a busca dos discípulos, é o momento do encontro com Jesus. Os discípulos agora seguem Jesus não por impulso de outros, mas porque ficaram fascinados pela experiência pessoal que tiveram com ele. A partir deste momento, eles começam a chamar os outros para segui-lo. O seu anúncio é a comunicação de uma certeza: Jesus é o Messias. Cada chamado reproduz sempre o seu itinerário de vida espiritual. Anúncio, conhecimento, experiência direta de Jesus. Assim, André torna-se um guia para o seu irmão Simão rumo a Jesus. Ele primeiro dá testemunho de sua fé, comunicando a experiência que teve com o Messias. Depois estimula o irmão a viver por ele mesmo a experiência que ele próprio viveu. O olhar com que o mestre acolhe Simão é tão profundo que chega a virar sua vida de cabeça para baixo. Simão recebe o nome de Pedro, pedra espiritual. A pedra, o fundamento, a pedra angular é Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10. Santa Ângela de Foligno. Ângela nasceu em Foligno, Itália, em 1248. Levou uma vida comum, no sentido de que, como muitos, valorizava e buscava mais os atrativos terrenos, sem maiores preocupações com a vida espiritual. Casou-se jovem com um nobre e rico homem da cidade, tendo vários filhos, mas sem deixar de frequentar a vida fútil de festas e recreações sociais. Esta situação de conforto, vaidades, agitações e vazio interior foi modificada drasticamente quando, em breve espaço de tempo, faleceram o marido e os filhos. Viúva e sozinha aos 40 anos de idade, começou a considerar seriamente sua existência, buscando respostas em Deus. Entendeu então a gravidade dos seus pecados e pediu auxílio a Nossa Senhora, que a conduziu a um sacerdote para fazer uma confissão geral. Depois peregrinou a Assis ao túmulo de São Francisco, onde ocorreu sua conversão radical. Doou seus bens aos pobres e entrou para a Ordem Terceira Franciscana, fazendo os votos de pobreza e castidade e desenvolvendo profunda devoção à paixão e morte de Cristo. Dele recebeu aparições e a graça de participar dos seus sofrimentos na cruz, bem como permitiu que ela sofresse contínuas tentações à castidade contra a misericórdia de Deus e contra o valor das suas obras de penitência, por causa da vida leviana e pecaminosa de antes. Esta titânica batalha, Ângela venceu com a oração e a Eucaristia, como ela mesma relata na sua autobiografia. As experiências místicas e as revelações de Deus para ela foram relatadas pelo seu diretor espiritual num livro, chama Experiências Espirituais, Revelações e Consolações da Bem-aventurada Ângela de Foligno, o qual, utilizado com proveito na formação espiritual, merecem para Ângela o título de Mestra dos Teólogos. Ela morreu em 1309 e foi sepultada na igreja de São Francisco, em Foligno. Pai de amor e bondade infinitas, dai-nos a graça de jamais desesperarmos diante dos desafios desta vida. E pela intercessão e exemplo de Santa Ângela de Foligno,
buscarmos e confiarmos sem cessar na vossa providência, que nunca nos desampara e sempre nos leva a vencer as provações para chegarmos com certeza à felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenha uma ótima quarta-feira e não deixe você também de apresentar Jesus aos outros. Anuncie com alegria. Nós conhecemos o Messias. Até amanhã.